A gente já se conhece há 8 meses, indo para Oi, 9 aí. olha, você contou melhor que eu. Foi o Como você tá? o primeiro contato GPS foi com você, né? Então a Pois gente tem uma é, história pois muito é, top aí de superações, né? pois é. Tô muito feliz Que de bom, você estar aqui. que bom. Você foi uma das primeiras pessoas com quem eu compartilhei que eu ia Sim, desengavetar esse isso. projeto, que eu fiz uns pilotos lá em 2021, e você já era minha convidada desde lá, né? Sim, Deu certo agora, que bom. deu. Bom, te apresentei aqui e você escolheu o tema, o que a boca fala. Sim. Então, responda pra gente, o que a boca fala. Eu escolhi esse tema porque realmente é um tema muito polêmico, né? Muito polêmico na nossa área odontológica, não só diante dos pacientes, como também diante dos nossos colegas, né? Então, o meu objetivo aqui não é trazer resistência e nem trazer esclarecimentos, e sim clareza, né? O que que acontece? A Renata, há 25 anos, atua na área da saúde, tá? E os últimos 18 anos, somente na odontologia. Então, quando eu entrei para a aeronáutica e eu lidava com aquelas cirurgias de alta complexidade, e participava de equipes cirúrgicas ali e participava também do porquê daquela cirurgia, muita coisa me agoniava. Eu falava, por quê? Por que tirar Hum, 23 vesículas num dia? Né? Era uma demanda muito grande de mutilações, vamos dizer assim, né? Retirava-se vesícula, operava coração, tirava tumores cerebrais e aquilo foi, né, sempre naquela mesma rotina todos os dias. Até que eu entrei para odontologia, estudei odontologia, fiz odontologia de 2002 a 2006. Dentro da minha grade naquela época, não existia nada disso que eu vou falar agora. Nada, tá? Nada. hum. Inclusive, tive a felicidade de retornar à minha universidade depois de uma década e meia como convidada palestrante para falar para uma turma que estava sendo formada sobre o que eu estava atuando. E vi aqueles olharzinhos, né, de curiosidade, de susto, e que eram também o meu olhar há um tempo atrás, quando eu também vinha a ter esse acesso a tudo isso, né? Então, quando eu entrei para a odontologia e me formei, eu comecei a ter novamente os meus conflitos de curiosidade em cima de situações que aconteciam. Eu tratava um Por paciente da exemplo. mesma forma que todos os outros, com o mesmo material de excelência, com tudo esterilizado, com tudo certinho. Em alguns pacientes, aquele mesmo procedimento não dava certo. Ou aquele paciente ele retornava com muita frequência no consultório para tratar o mesmo dente. Eu falava, como assim? Eu uso o mesmo material em todo mundo. Eu faço da mesma técnica. Tá tudo certo. O que que tá acontecendo? Né? Então, isso Uhum. trazia para mim situações de necessidade de mais estudo. E desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar, né? Então, assim, tenho especialidade em implantes, especialidade em prótese, estou aí defendendo a tese do mestrado em ortodontia, né? Que até o mestrado eu não consegui finalizar, já tem quase 6 anos. Por quê? Porque na hora da tese queriam que eu escrevesse algo que hoje eu sei que não é uma verdade. Então, vamos E o que lá, né? Acho é que a verdade? o que é a verdade, né? Para todas as consequências as quais um cirurgião dentista trata hoje, que tem capacidade de tratar, que sai de uma universidade aprendendo, aquela consequência ela veio de uma causa. E nós, como cirurgiões dentistas, nós não precisamos ser especialista em todas as áreas, se não quisermos. Mas nós precisamos ter pelo menos um entendimento para dar um diagnóstico digno a esse paciente.
O paciente, quando ele senta na minha cadeira, quando ele senta na cadeira de um cirurgião dentista, ele não espera mais saber quantas cáries ele tem. Tem paciente hoje que sabe muito mais do que muito cirurgião dentista. Ele já está antenado. Ele sabe que os dentes têm ligação aos órgãos. Nosso corpo É isso que eu ia te não é perguntar. desconectado. Pode perguntar. Isso que eu ia te perguntar, quando você falou da palavra integrativa, né, conhecendo um pouco da saúde, dos outros profissionais da integrativa que eu já entrevistei aqui, tem essa conexão, né, de emoções, de órgãos, com tudo. E aí eu pensei, essa integração do corpo com os dentes, é isso que você olha? Como que... Lá atrás, a odontologia era uma especialidade da medicina, tá? E isso foi desintegrado, retirado esse elo. Vocês podem perceber que a única especialidade que não está dentro da medicina é a odontologia, é a boca. O resto tudo só foi segmentado, mas todos estão dentro da área da medicina. E é um elo importantíssimo, porque ninguém chega com um corpo sem boca num consultório médico e ninguém chega com uma boca sem um corpo no consultório odontológico, né? Então, por muitos anos, nós fomos vistos, e eu também vi meus pacientes, apenas como uma boca. Tinha uma cárie, trata a cárie. Falta um dente, põe uma prótese, põe um implante. Tá com o dente torto? Coloca aparelho, né? E não é só sobre isso. Tá certo tratar as consequências? Óbvio que está. Mas como que eu posso dar mais saúde ao meu paciente? Como que eu posso trazer uma qualidade de vida para ele maior quando eu olho para ele como um todo e consigo trazer para ele diagnósticos que talvez não sejam a odontologia quem vai tratar, mas eu consigo direcioná-lo para o especialista correto. Então, por exemplo, os dentes incisivos anteriores. Quantas pessoas não têm esse dente? Ou tem uma faceta, ou tem uma coroa, ou tem um implante. Essa região de dentes anteriores, que são os nossos incisivos, tanto centrais quanto laterais, eles estão totalmente ligados à bexiga e ao rim. Toda a nossa parte urogenital. Então, quantas mulheres que, quando chegam a uma fase mais avançada, tem escape urinário, queda de bexiga, e fica naquela, a telinha não pega, a cirurgia não funciona, não sei o que não acontece. Já olhou para a boca? Já olhou para esse meridiano? Renata, mas não tem mais o dente, perdi o dente. Perdeu o dente, mas o meridiano, o canal energético, então, não é só sobre eu perder o dente e não ligar mais para essa região dentária. Essa região dentária, ela precisa ser olhada sim, tá? E tudo você falando assim agora, e quando eu te conheci, foi justamente isso, eu falei, nunca tinha pensado. Claro, né, que os dentes fazem parte do nosso corpo, mas eu nunca tinha pensado nessa ligação dos dentes com o órgão. Agora, doutora Renata, isso vem dos órgãos para o dente ou dos dentes para os órgãos? Dos órgãos para o dente. O meridiano, ele é o órgão responsável, tá? Então, a gente tem uma via, vamos imaginar uma rodovia, tá? Então, nós temos um ponto de partida, que é o meridiano, tá? No caso, por exemplo, o rim, tá? Ou a bexiga. Então, quando há uma interferência, seja no órgão, seja no dente, seja na rodovia que esse canal energético passa, todos os complexos que estão interligados nessa rodovia, elas estão sofrendo. Então, não é de onde saiu, né, a inflamação, é quem sofreu. Aí vem a emoção. Renata, você é psicóloga? Não, eu não sou psicóloga. Mas eu preciso compreender
que emoção essa pessoa sofreu. Porque senão eu vou tratar o dente dela e ela vai voltar de novo. Entende? O que é, o que é, quando se fala de câncer, o que é a metástase? O câncer voltou. Agora está em outro lugar. Está espalhando. Não é sobre tratar. Tem gente que fala, eu vou tratar com a doutora Renata porque eu vou ficar curada. Não. Não existe milagre nem charlatanismo. O que que o teu corpo precisa? O que que você está precisando? O que que a sua boca está dizendo que você precisa? Qual é a emoção que você não está conseguindo diluir? É a raiva? É a mágoa? É a tristeza? É a insegurança? Quer dizer que o diagnóstico da boca demonstra o que o seu corpo está precisando. Exatamente. A prática funcional integrativa ela é uma visão. Então, isso é o que causa muito desconforto e brigas, inclusive, dentro de internet, dentro da mídia, né? Não médico, médico. Não é nada sobre isso. É sobre o que você sabe e o que você pode entregar para esse paciente. Todo mundo já sabe que há mais de 6.000 anos a medicina tradicional chinesa trata com acupuntura. Sim, foi o tema da quarta-feira. Em 2015, o Conselho Federal de Odontologia e o Conselho Regional, né, os conselhos regionais, colocaram como uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia a acupuntura dentro da odontologia. Ou seja, é aceito tratarmos através de pontos para tratar a dor, né? Para tratar infecções, inflamações, assim como os terapeutas holísticos, enfim, a acupuntura é uma especialidade odontológica. A acupuntura é uma das especialidades da prática funcional integrativa, ou seja, é uma das especialidades que tem o olhar para um paciente como um todo. Sim. Entende? Eu boto a agulhinha aqui, eu trato esse dente aqui, mas esse problema desse dente tá trazendo, tá levando problemas para também outros órgãos. Eu estava, inclusive, ontem conversando com um paciente que parece que ele até entrou aqui. E eu vou citar ele, porque ele é um cara muito gente boa, seu José. E ele ontem, a gente estava batendo um papo e conversando, ele, doutora, mas isso que você falou agora, você acredita que eu tinha aftas pela boca por anos? E várias aftas. Sarava 3, vinha 4, sarava 4, vinha. E ele veio para mim, ele passou por uma consulta comigo há poucos dias. E aí, ontem, a gente conversando, quando chegou o protocolo de tratamento dele, ele falou: a senhora acredita que desde que eu fiz aquela cirurgia, que a senhora viu naquele raio-x, nunca mais eu tive afta? Era sobre o dente. Aquele dente, ele estava linkado com que órgão? Com o estômago. Produção de ácido. A afta é o quê? É uma lesão. Então, é sobre isso. É a gente entender que a gente precisa tratar do jeito que precisa ser tratado. Tem dente que tem que ser tirado? Tem. Tem dente que pode ser tratado? Sim. Depois que eu perco o dente, eu preciso continuar olhando para essa região? Tem. O que mais a odontologia enxerga como uma forma mais integrativa? Uma prevenção real. Prevenção. Toda perda óssea se inicia na boca. Na boca. Desde criança, quando eu estou tendo cárie, eu já estou tendo uma questão emocional vinculada a um distúrbio no meu metabolismo do cálcio. Renata, como que você vê? Só na cárie? No tártaro. Tártaro não é sujeira. Aqui eu falo até brava. Porque muito colega ainda quer dizer para um paciente que ele não escova os dentes e ele precisa fazer limpeza. Ele precisa fazer limpeza porque ele tem o tártaro, mas o tártaro não é só sujeira. O tártaro é cálcio. Você está tendo um problema na tireoide. Ah, mas você é endócrino? Não, eu não sou endócrino. Mas eu sei ver.
E aí eu sei ver e eu não vou te dizer? Renata, ó, pelo que eu entendi é o seguinte, o paciente chega até você, você faz ali, ó, é a anamnese que fala? Isso, Vocês anamnese. também? Você faz a anamnese do que precisa ser feito e faz esse diagnóstico da integrativa, mostrando o que ele precisa olhar. Não necessariamente que você vai tratar de estômago ou Exatamente. nada, aí você indica o Exatamente. que ele precisa. Exatamente. Exatamente. A É boca, uma através odontologia mais é humanizada. humanizada, mas é a visão integrativa. Isso é uma visão na prática funcional integrativa, tá? A minha área hoje que eu atuo é avaliar em exames de sangue, exames salivares, exames de raio-x, como que está o teu metabolismo do cálcio. Porque a partir do momento que você tem uma disfunção nesse metabolismo, você começa a perder cálcio. A gente consegue ver isso pela base da mandíbula nos raios-x. Consegue avaliar isso também em exame de sangue, através de uma vitamina D baixa, né? De uma vitamina K2 baixa, uma vitamina A baixa, magnésio baixo. Então a gente consegue avaliar. E a partir do momento onde a gente suplementa aquilo que o teu corpo está precisando, a tendência é que você melhore e equilibre. Mas basta somente a parte fisiológica? Não, porque o que te desequilibra no fisiológico é justamente o que te implicou da parte externa para a parte interna, que é a emoção. Pouquíssimos acreditam, mas é real. Você falou aí dos instrumentos que você usa, são exames de sangue, raio-x. Exames salivares, além do sinal e sintoma que o próprio paciente me passa durante a consulta. Porque às vezes o paciente vai dizer para mim assim: Renata, eu tive pedra na vesícula quando eu tinha 15 anos de idade e eu tirei a vesícula. A pedra calcificou lá, tirou a vesícula. Se o teu problema continua, o meridiano existe. Vai calcificar onde agora? Eu sou um relato vivo disso. O meridiano Calcificação de é o que mama liga os órgãos aos é dentes. o caminho. Então, É o caminho. aos 29 anos, eu tive calcificação nas mamas, perdi as mamas. Depois de 6 anos, calcificou a prótese, retira a prótese. Aos 39, perde útero, colo de útero, ovário, trompa, parte de fígado, parte de bexiga. E aí? Agora eu vou perder mais o quê? Depois de multimutilada. Foi onde isso começou a me instigar mais ainda. O que é a causa disso? E foi onde eu caí nessa questão dos hormônios, das vitaminas, e descobri que a minha área poderia prever, ter a prevenção de tudo isso. Uma cirurgiã dentista desinformada, onde as nossas universidades até hoje não existem isso. Os nossos médicos, nem todos também estão preparados, porque eu passei por vários e nenhum nunca me pediu um exame de hormônio. Sim. E graças a Deus eu estou viva, conseguindo eu mesma me tratar e manter tudo isso longe de acometer em outros órgãos. Agora, como que os pacientes recebem isso? Quando você aí aponta para onde eles têm que olhar no corpo. Além de muita gratidão, uma fidelidade gigante. Eu tenho uma gama de pacientes que me acompanham há muitos anos e que só vão trazendo os familiares, as famílias, porque você agregar isso à vida de um paciente é valor. É valor. Se ele Sim. tem amor à própria vida e ele entende que o que está sendo entregue para ele ali é uma oportunidade de qualidade de vida, de prevenção para coisas futuras, ele tem um olhar diferenciado. De início, ele assusta. Ele tem resistência, porque como assim eu nunca escutei isso? Eu também assustei. Como eu vou no dentista, você me pede um exame de sangue. Exatamente. E outra coisa, né? O que o cirurgião dentista hoje sofre para pedir exame de sangue. Porque os laboratórios não querem aceitar, às vezes,
os pedidos de cirurgiões dentistas. E eu queria muito aproveitar aqui essa oportunidade para dizer, Débora, que a lei que ampara a todo laboratório, inclusive os pacientes que têm planos de saúde, é uma lei federal. A Anvisa Que garante que ele faça. Sim, é lógico que tem através alguns do seu exames. receituário. Isso, existe alguns exames que fogem do parâmetro da Anvisa. E tá tudo bem, isso a gente sabe. Mas a grande maioria, salvo no máximo aí uns 4, 5 exames, que não são pagos e cobertos pela Anvisa, pelo plano de saúde. E o plano de saúde, ele está colocando resistência nisso aos cirurgiões dentistas, por quê? Porque a demanda começou a aumentar. Agora os pacientes começaram a ser avaliados de verdade. De verdade. Sim. Né? A vida inteira a gente escutou que paciente precisava tomar remédio para baixar colesterol. Colesterol é o pai dos nossos hormônios. É quem vai subir para dizer, você está inflamado, o meu corpo está necessitando de socorro. E quem são os nossos hormônios? Os nossos anti-inflamatórios naturais. Nossa máquina é perfeita. E a saúde integrativa, ela veio para romper um pouco essa prescrição demasiada de remédios, de medicações, né? Uma ressalva antes disso é também sobre a lei que ampara o cirurgião dentista, Débora, a tratar com hormônios. Não é reposição hormonal. Reposição hormonal é para endocrinologista, tá? Uhum. O que eu trabalho não é hormônio sintético, não é hormônio receitado que você compra na farmácia. É um hormônio que tem uma base igual ao que o teu corpo produz, tirado da diogenina do inhame, aquela baba do inhame. Por isso que é chamado bioidêntico, é tirado da natureza. E misturado num creme, que tem uma base chamada NanoCare, que conforme você passa, é absorvido. E a lei que ampara a prescrição de hormônios para o cirurgião dentista é a mesma lei que também ampara o médico. É a mesma. Então, quando a gente escuta nas redes sociais os não médicos ou os próprios cirurgiões dentistas dizendo é crime, crime é o que ele está falando. Porque é uma lei federal, ampara médicos e cirurgiões dentistas. O que difere? Difere o que você vai tratar. Então, se chega um paciente para mim falando, doutora, eu tenho câncer no fígado, eu vou olhar para o dente que está vinculado ao fígado. O que esse dente tem? Tem uma inflamação. Eu posso tentar trabalhar em cima desse dente, em cima da inflamação desse dente, com anti-inflamatórios naturais, que são os hormônios, esteroides. Ok? Bom, eu posso tratar o câncer? Não, eu não sou médico, certo? Então, num caso desse, eu já chego e falo, eu sou cirurgiã dentista. Então, eu tô tratando da tua boca, visando você, ok? O meu corpo vai ter respostas boas? Pode ou não ter. Eu melhorei, mas eu piorei. O que aconteceu no meio do caminho? Porque tudo começa de uma emoção. Então, não é sobre usar anti-inflamatório, usar remédio, usar isso e achar que vai curar, porque não vai. Existe um caminho, um elo, que são 3. Atividade física, nutrição e emoção. Se eu tenho uma vida com atividade física, se eu tenho uma vida com a nutrição correta e se eu tenho uma vida onde as emoções ruins não me desequilibram, tá tudo bem, eu vou começar somente a envelhecer. Mas eu vou ter uma qualidade. Isso tem a ver com os hormônios. Sim, porque a partir do momento que eu me alimento mal, eu tô tendo todas as comidas, Débora, se transformam em açúcar. Todas. Carne, ovo, arroz, feijão, verdura, legume, frutose. A fruta já é açúcar puro, já entra no sangue já. O que inflama menos, né? O que inflama menos. Então, eu devo comer o que me inflama menos. A partir do momento que eu como menos comida inflamatória,
os meus anti-inflamatórios naturais que eu produzo vão dar conta de mim, certo? Qual o sexo que sofre primeiro desse desequilíbrio hormonal? O feminino, porque a mulher ela vai chegar a uma menopausa ou química ou fisiológica. Alguém retirou o útero dela antes do tempo, como o meu, né? As mulheres que sofrem com esterectomia, né? Então, tem essas questões. Então, essas pessoas precisam ser olhadas. Endometriose. Endometriose, só que a endometriose é uma questão no endométrio. Aí já é um desequilíbrio hormonal, mas não por uma falta de produção. É por uma queda. Quando eu tenho uma histerectomia, aquele órgão foi retirado. Então, aquele órgão que produzia progesterona, ele foi tirado. Então, todas as necessidades fisiológicas que o meu corpo tem, que são correlacionadas à progesterona, eu vou ter déficit. Tem homens que acham que não precisam de progesterona. E tem mulheres que acham que não precisam da testosterona. Entende? E todos nós temos. O que muda do homem para a mulher? A dosagem. Uma mulher não precisa ter uma dosagem tão alta de testosterona e nem um homem pode ter uma dosagem alta de progesterona. Ele não pode ter, tá? Renata, agora que você entrou nesse assunto, assim, então o seu paciente sai da consulta com a indicação do que ele tem que fazer nos dentes e com os exames e pós-exame você receita os hormônios se ele necessita. Se ele necessitar. Porque tem muita gente que realmente seria uma prescrição, mas ele é novo. Se você tem um diálogo com ele, para ele mudar a vida dele em relação à atividade física, a questão nutricional, porque às vezes ele é até bem resolvido emocionalmente, ele já muda. Eu tenho um paciente mesmo de Fortaleza que eu falei para ele, se eu entrar com hormônio agora com você, eu te arrebento. Porque você está todo inflamado e a sua inflamação com a testosterona, ela vai transformar em muito estradiol por aromatase, que é eu não vou entrar muito nessas questões científicas, né? Mas só para vocês entenderem, o nosso hormônio, ele sofre uma modificação no nosso corpo. Então, você, dependendo do estado que o paciente está, você, em vez de ajudar, você prejudica ele. Você prejudica. E eu conversei com ele. E a atividade física, ela favorece, né, os hormônios, e ela até cria alguns. Ela produz hormônios. Alguns hormônios, como. Produz, a testosterona principalmente. Agora, no caso. O sono. Você dormir bem. Oi? O sono, por exemplo, quando você dorme bem, quando você chega no segundo, terceiro pico do seu sono mais profundo, você produz o melhor hormônio que existe, que é o GH, que é o hormônio do crescimento, que todo mundo acha que a gente só precisa enquanto a gente precisa crescer. Não! Ele é super potente no nosso organismo. É o melhor hormônio que nós produzimos. Entendeu? É o sono. Quem produz ele é no sono. Agora, assim, no caso, quando a gente falou um pouco antes, você falou também das crianças. É exatamente sobre isso. Por ser um hormônio em creme, ele é absorvido. Se você fizer um exame de sangue agora, retirar o sangue, dosar, e depois você passar o creme e repetir na mesma hora. Na mesma hora. Você vai ter uma dosagem diferenciada, porque ele absorve instantaneamente, tá? Então, parte desse hormônio, ele por ser uma partícula nano, as partículas não são identicamente pequenininhas. Elas são todas minúsculas, mas tem partículas que são maiores e outras que são menores. As menores atravessam e as maiorzinhas ficam na região da pele. Tanto que quando a pessoa vai tomar banho, se ela passar a mão, sem sabão, sem nada, naquela região que ela passou o creme, ela vai sentir aquela região mais sedosa, tá? Então, essa parte que fica aqui, tem colega que fala, não existe isso. Existe. Eu passei por essa experiência.
tá? Então, você acaba contaminando a segunda pessoa, seja por um abraço, seja por um toque. Então, a criança, principalmente eu que na época que iniciei, meu filho era bebê, eu passava para ele. Sim. Meu filho sofreu essa Uhum. contaminação hormonal, tá? Então, é o cuidado. Então, os meus pacientes, todos, eu peço, não passe no antebraço. Porque tem muita gente que faz propaganda e faz propaganda na internet passando no braço. Não passem. Ah, mas eu não tenho filhos. Ok, mas você vai para algum lugar. Às vezes você pega alguma coisa. Você abraça alguém. Tem gente que gosta de passar atrás da coxa e usar short. Mas senta no banco da praça, senta num banco de banco, num banco de ônibus. E daqui a pouco tem alguém lá sentando. Você não sabe se é uma criança. Você sabe se é alguém que precisa daquele pouquinho de dosagem ali. Tá? Então, o cuidado que a gente tem que ter pelo outro. Hormônio não é brincadeira. Se fosse brincadeira, se fosse corriqueiro, que qualquer um pudesse usar, tava na prateleira do supermercado. No caso, como você trata homens e mulheres, eu fiquei sabendo por você que a baixa hormonal nas mulheres começa aos 35. E não. Você De está me forma ouvindo? natural, sim. Tô te ouvindo. De forma Aos natural, sim. Mas pode 35 começar que até antes. começa essa queda, né? E não, na verdade, quando começa aí uma desregulação menstrual, que seria uma Exatamente. referência. Agora, no caso dos homens, como que é essa É a queda, essa baixa? andropausa. Acontece a partir de que idade? 40. Porque as mulheres, por causa da menstruação, têm um referencial para Sim. se preocupar ou pensar nisso. E os Os homens? homens também têm as pausas dele, que é a andropausa, né? E que podem se iniciar a partir dos 40 anos. Como que ele sente? Quando ele começa a sentir um pouco cansado, mais estressado, com uma região de barriga, a parte abdominal, um pouco mais avantajada. Tem gente que fala assim, ah, é porque depois que casou. É porque casa mesmo. Muda a alimentação, né? E a pessoa, porque a alimentação inflamatória te faz diminuir os seus hormônios. E uma outra Agora, a coisa que a gente. alimentação inflamatória, você baseia o quê? Você orienta o quê? Ó, carboidrato, glúten, lactose, não pode existir no nosso cardápio. Não pode existir no nosso cardápio. Ah, Renata, você é nutricionista? Não! Mas os dentes da sua boca têm uma tendência a estarem mais cariados, a sua gengiva mais inflamada, a tua saúde bucal extremamente prejudicada devido à sua alimentação. Tudo começa na boca. Inclusive, a nossa boca libera hormônio. Por que a mulher gosta de beijar mais na boca do que o homem? Vocês sabem disso? Por causa da progesterona? Da, Que tem mais progesterona? da testosterona, porque a mulher tem menos e o homem tem mais. E aí no beijo a gente recebe essa troca. A gente consegue, Entendi. entendeu? Essa você não tinha me contado. Então, a nossa boca é veículo, né? A gente, através não é à toa que um dos exames que existem é a dosagem hormonal pela saliva, que é o mais, inclusive, mais fidedigno, né? Nem sempre Qual é a função da testosterona para a mulher? do mesmo jeito que é para o homem. Coração, musculatura do nosso coração, ela é lipoproteica. Essas monte de bubizarada que a gente come, se você tiver muita testosterona, muita quando eu falo, é dentro da dosagem de mulher, ok? Se você tem Qual que é a dosagem ideal de mulher? cada pessoa tem a sua. Cada pessoa tem a Ah, sua. tá. É a sua adequada. Como que você percebe? Quando você tá ótimo. Seus exames todos estão perfeitos. Seus CAs, que são marcadores inflamatórios, estão lá, tudo abaixo de 2. Então, é em cima de exames. Por isso que você tem que estar sempre vendo. Não é só falando. A clínica é soberana, isso é fato. O fato de você falar, Renata, minha disposição melhorou, eu tô bem, minha gengiva parou de sangrar, eu não tô sentindo mais, não tô tendo mais afta,
né? Aquele dente que eu tratei nunca mais deu problema. Então você vai falando, meu sono melhorou, porque o sono tem tudo a ver com odontologia. Uma pessoa que não dorme direito, ela respira pela boca. E a gente só pode respirar pelo nariz. Inspirar e expirar pelo nariz. Quem que trata isso? Odontologia. Quem que trata dente torto? Odontologia. Botando aparelho ortodôntico? Se for esteticamente falando, sim. Agora, se for na causa, a parte da odontologia miofuncional. Porque o dente entorta por um desequilíbrio da musculatura da face, que te leva a um desequilíbrio da cabeça aos pés. Como assim? Se um paciente entrar agora na minha frente, eu consigo saber que que ele respira pela boca, mesmo que ele esteja de boca fechada na minha frente. Como? Pela postura e pelos pés abertos. Todo mundo que anda com os pés abertos respira pela boca. Pode não ser na totalidade, mas parte dela. Então, como que eu não consigo, como não agir de uma forma integrativa, onde a minha profissão me dá todas essas características para avaliar meu paciente por inteiro? Falar, não adianta você fazer pilates a vida inteira para melhorar a postura, se você respira pela boca. Você nunca vai chegar ao máximo que você pode ter capacidade para chegar. Tá aqui, Débora, Renata, falaria a noite inteira, conta. amiga. Sim, sim. Conta para as pessoas aqui um caso, assim, de um paciente ou o que mais te impressionou, assim, São tantos. de resultado. Sim. Eu vou falar da miofuncional, tá? Que é um caso que realmente foi bem especial para mim. Isso já tem praticamente uns 10 anos que aconteceu. Eu tinha um paciente numa cidadezinha que eu atendia, chamada Luiz Antônio, uma cidadezinha linda, maravilhosa, super gostosa. E eu atendi lá por muitos anos. E um paciente que ele usava o CPAP, que é um aparelho, quando a pessoa ela já está numa fase muito avançada da respiração bucal, que já passou do ronco para a apneia, que é quando o paciente ele já tem momentos de falta de oxigenação Quando a total pessoa mesmo. dá Para aqueles, de né, tá respirar. do nada e dá aquele Dá o susto. tranco e volta a respirar. Então, como que a medicina trata a apneia do sono? Ela dá o CPAP, que é um aparelho que fica ligado, um oxigênio, um aparelho extremamente barulhento, que coloca no paciente, o paciente, quando ele volta, ele tem o oxigênio para poder respirar. E aí eu tirei esse CPAP desse paciente e coloquei o aparelho miofuncional, que é o aparelho que coloca dentro da boca. Como assim, Renata? Se ele não respira pela boca? Se ele não respira pelo nariz? Quem disse que ele não respira pelo nariz? Ele só não aprendeu a respirar pelo nariz. Ele nasceu de cesárea, onde essa criança nasce toda entupida, cheia de líquido amniótico, tudo ali, tem que ser aspirada para poder respirar. E antes, quando ela sai para o mundo, ela precisa respirar de algum jeito. Se ela está entupida, a gente, quando está entupido, como que a gente Isso é um respira? trauma para as crianças? Não, não. Não chega a ser um trauma, mas passa a ser um mau hábito. Ela começa a respirar pela boca. Ela aprendeu a respirar pela boca ali. Ah, Renata, eu não nasci de cesárea. Eu não nasci de cesárea. Eu nasci de parto normal. Sua mãe te amamentou no seio sentado? Ou sentada? Porque se ela te amamentou deitado ou deitada, você já teve que fazer uma colocação de língua de forma inadequada, succionando de forma errada e aprendendo a respirar pela boca. Tanto que essa criança cansa. Ela chega a dormir no peito da mãe. Coloca essa criança para amamentar sentada. Ela amamenta rápido, porque entra muito leite, fica extremamente satisfeita e dorme igual um anjo. E acorda em períodos mais longos. Uau. Renata, eu fui amamentada sentada. Você usou chupeta? Que quem
a chupeta, respira pela boca. A criança não fica assim. Ela fica, né? Ali já botou a língua para baixo, ali já, já Aí engole de fala forma errada. com a chupeta, começa a aspirar. Isso. Renata, não fez chupeta. Você tomou uma madeira? Porque você tomou uma madeira com bico, que não é o da sua mãe, e deitada. Você não tomou sentada. Porque a sua mãe, você bebezinha, não tinha como colocar você com a mamadeira virada assim, porque ela tamparia até teu nariz. Não, é deitado. Entendeu? Então, essas situações fazem a criança aprender a respirar errado. Por isso existe o pré-natal odontológico, que não é quando a mãe está grávida, é quando a mãe já planeja engravidar. Para ela poder compreender as emoções que ela tem que saber, inclusive, lidar no período da gravidez. Porque Onde a acontece criança, o pré-natal odontológico? se a mulher No hospital? for, hoje em dia, as mulheres são muito organizadas até para engravidar. Hoje nós já estamos nessa vibe. Eu vou me organizar para engravidar. E essas mulheres muito planejadas, elas já sabem que elas têm, dentro do planejamento, um pré-natal odontológico. Eu tenho muitas mães que me procuram, tá? Então, o que que acontece? Não. Essa mãe, ela já tem que entender que essa criança sente já desde o ventre os nossos traços de caráter, que uma análise corporal aí te entrega, ela se inicia, inclusive, dentro do ventre. Então, a criança sente. O que ela sente? O que a mãe sente. O que a mãe sente? O que o externo está trazendo e essa mãe está trazendo para dentro dela. Essa criança Emoção. sente emoção, certo? Então, não é só sobre o sentimento da mãe em relação ao filho, e sim sobre o que a mãe está sentindo em relação ao mundo. Entende o Renata, você impacto que a gente... acredita que esse. Eu já fiz essa pergunta para outros profissionais da integrativa. Você acredita que esse é o futuro da saúde? Embora tenha resistência Eu não só dentro acredito do como eu ambiente de vivo, vocês? eu não só acredito como eu vivo isso há 18 anos. Eu sou vista como fora da caixa há muitos anos. Eu fiz um mestrado durante 3 anos e fui impossibilitada de defender a minha tese por eu não concordar em escrever uma tese sobre ortodontia fixa. Porque não Qual que é a sua tese? diferente. Oi? Na época, Qual a que é? tese, o mestrado em ortodontia, aparelho, né? Ah, Renata, mas para que você entrou no mestrado? Eu entrei justamente para mim compreender como que era essa linha que aqui eu já usava, alinhava o dente sem pôr aparelho. E eu falava, eu preciso ter esse mestrado para futuramente isso daqui ser falado com mais respeito. E aí hoje, mais madura, menos radical e menos invasiva, narcisista, né, Débora? Dentro do nosso conhecimento, que a gente quer, né, no início, sem um conhecimento, a gente quer, às vezes, até falar, gente, mas olha aqui esses meus casos, que eu não usei nenhum aparelho, e os dentes foram alinhados, nunca coloquei contenção e nunca entortou de novo. Mas isso não vende, isso não dá dinheiro. Cadê a indústria aí? Então, a gente colocar a cara, Débora, para falar sobre isso, traz sim muita resistência, traz sim muito conflito, traz muita pancada na cara. Só que eu tô num outro nível da minha vida, que o que o outro pensa ou fala, o que eu vou fazer com essa informação? Para eu estar aqui falando, é apenas um motivo. Que a população tenha acesso a uma informação, que tenha acesso à prevenção. Prevenção não é fazer mamografia todo ano e quando tiver câncer de mama falar, tá com câncer. Prevenção é te dizer o que você faz para não ter. Sim, Isso é com prevenção. certeza.
é evitar ter e não te avisar quando já tem. Essa É coisa que, na da verdade, por muitos prevenção anos, né, veio de um tempo. essa resistência que a gente ainda enfrenta hoje, na verdade, ela sempre foi vivida. Qual é a diferença hoje, Débora? A diferença hoje é que a tecnologia tá para quem quiser. A gente tem muita porcaria na internet, mas tem muita coisa boa, tem muita Sim, eu sempre ciência, falo isso. muita ciência. E hoje, não é que a ciência é nova, ela já existe há milhares há muitos milênios de anos, né? O problema é ter acesso a isso. A Então, as pessoas informação que é começam. contida. Exato, né? Não, por muito tempo não foi dinheiro, entende? Nós fomos sucumbidos, né? Por uma indústria maior, por uma situação onde o dinheiro Cultura, puxava. Não uma só cultura. cultura. Eu nem falo só sobre cultura, sabe? Hoje, a gente, com a internet, a gente tem a escolha. Acredito ou não acredito. Eu tenho livre-arbítrio de acreditar ou não no que a doutora Renata está falando. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas eu tô tendo acesso a escutar. Então, Renata, você está me falando que se eu me filmar agora, começar a andar e meus pés estiverem abertos, eu respiro pela boca? Sim, eu estou falando. Em 100% dos casos. E como que eu posso comprovar isso? Se filma de noite. Vê se você ronca. Vê se na hora que você está comendo, você se cansa. Você tem que parar para respirar, porque ou você come ou respira. Para agora e perceba onde está a sua língua. Ela está embaixo, aqui, ou ela está agarrada no céu da boca? Porque o certo é estar agarrada no céu da boca. E se você tem o pé assim, sua língua está aqui embaixo, ó. Ah, mas o meu pé não está aberto e eu ronco. Que bom! Ainda não evoluiu. A evolução vem com o tempo. Você não precisa ter todos os parâmetros ruins de uma única vez. A doença evolui, os problemas evoluem. Esses dias Cada vez que eu converso com você, eu descubro uma coisa. Que bom, é muito gostoso a gente ter oportunidade em vida de poder reconhecer e ver alguma coisa que nunca ninguém disse. E é muito Isso bom é esse tipo evolução. de ter acesso a isso. Eu gosto muito. Porque você começa a se perceber. Eu falo do tempo que eu entrei no autoconhecimento, né? Por causa que eu perdi o meu filho. Mas você começa a ouvir o seu corpo. Você começa a ir com o acesso à informação e até, né, indo para práticas, enfim, fazendo esse tipo de. Você começa a perceber o que o seu, o que seu corpo está falando. Sim. Né? Tem um livro que chama O Corpo Fala, mas é outra vertente aí. Mas é realmente isso que você falou. Né? Você começa a perceber. O corpo fala tudo, explica O tudo. corpo fala. Nós somos uma máquina perfeita. E quando nós damos para ele um tratamento na causa, ninguém te segura mais. Só se você quiser parar. Só quem te para é você. Ninguém tem capacidade de fazer nada com você que você não queira em relação à tua saúde. O peso do sim é o mesmo do não. É difícil ser magro e é difícil ser gordo. É difícil ser saudável e é difícil ser doente. É o mesmo peso, né? Agora É uma a gente escolha. coloca muito, é uma escolha. A gente coloca muito, às vezes, o prazer na comida. E o prazer tem que ser na vida. Quando eu tenho saúde, eu quero ter tempo e qualidade de vida para brincar com os meus filhos, para poder sentar, para poder viajar, para poder descansar, para poder ter qualidade de vida. Isso é prazer. A comida normalmente é uma fuga. Fuga Não só ela, né? de uma emoção. Não só ela. Estou dando só o exemplo da comida, porque realmente a nutrição é um dos pilares principais da nossa saúde. Um deles. Principais. Agora,
Renata, as pessoas te procuram ah, com dor de dente, com algum problema na boca, ou elas te procuram porque, eu estou muito cansada, eu tenho, como você falou, câncer no fígado, eu estou com alergia, como que é isso? E como que são os atendimentos? Né? Como que você atende? Onde você atende? Débora, no início você falou que sou de Ribeirão Preto, né? Na verdade, morei em Ribeirão Preto, não moro mais, né? Hoje, atualmente, eu resido em São José dos Campos. Mas tem 2 anos e meio que eu não atendo mais clinicamente falando, tá? Não atendo mais consultório. Atendo esporadicamente em casos muito específicos, onde o paciente fala, eu quero ser tratado por você. Mas é um caso muito específico, tá bom? Fora isso, eu realmente indico para o colega. Então, as pessoas hoje me procuram para ter um diagnóstico, para terem um diagnóstico através da boca. Então, às É vezes falam, diferente do tratamento, isso. né? Então, eles querem uma consulta com alguém que tenha uma visão integrativa. Porque tem pacientes que têm dores no estômago que não passa. Não passa. E aí, quando escuta a gente falar o dente é linkado aos órgãos, peraí, às vezes tem alguma coisa na minha boca. Eu mesmo Vamos estava com um paciente. falar de alguns órgãos, ou vamos falar de alguns órgãos comuns que as pessoas têm problema, por exemplo, e aí a ligação com o dente, para as pessoas fazerem referência. O que você melhorar um poderia? pouco a Vamos internet. supor, dor de estômago é muito comum. O que no estômago? Queimação Não. no estômago é. Na verdade, Débora, indifere o sintoma. A questão é o órgão. O órgão. É o órgão. Por exemplo, O rim tem ligação com qual estômago. dente? O rim é todo com a região dos dentes anteriores. Os incisivos São os da frente. São os da frente, tá? O estômago, como você acabou de perguntar, ele tá linkado aos pré-molares inferiores, tá? Então, assim, é difícil porque nem sempre todo mundo sabe quais são os dentes. Sabe quais são os... Mas uma coisa interessante que as pessoas podem... Dor de cabeça e enxaqueca, por exemplo. A dor de cabeça é sempre linkada a estresse e a preocupação, tá? A mente, no caso, ela tá vinculada ao estômago, ao intestino, tá? E o intestino tá ligado aos molares. Qual dente que hoje é mutilado? Molares são os do fundo. São os últimos. Qual dente hoje, e há muitos anos, é retirado até sem indicação, a Deus dará? É o siso. O siso, ele tá linkado ao coração e ao intestino. Quantos jovens já morreram por infarto fulminante? Uau! Eu tenho meus 4. Não tirei. Bom, mas sempre me falaram, é porque você tem a arcada, a sua arcada óssea, é assim que fala? Sua arcada óssea tem espaço, ela é grande, então não precisa tirar. Quem te avaliou perfeitamente bem. É isso mesmo. É sobre isso. Existe indicação. E a extração de um dente, ela não é única e exclusivamente arrancar de qualquer maneira. Existe técnica para preservar esse meridiano saudável. Então é isso, amiga. É uma informação muito nova. Para mim foi. Só que foi há 8 meses. E olha há quantos anos isso já Espero que as pessoas tenham conseguido entender, se interessado. Sim. Tem muitos artigos científicos comprovando. Uma coisa legal que eu ia falar antes, né, de um caso que você me perguntou, é de um paciente que ele tinha uma questão do estômago muito forte e eu falei, eu preciso do seu raio-x. Ele, mas eu não tenho nada na boca, eu não sinto nada, doutora, nada. E quando veio o raio-x... O raio-x é o dos dentes, da boca. Né, de raio-x da boca. Quando veio o raio-x, todos os pré-molares eram tratados canal. Não tem como sentir dor no dente. Tá morto o dente. Ele só tá ali. Mas a região óssea de 2 daqueles pré-molares estavam
totalmente comprometidas. Entendeu? Então, encaminhei para o cirurgião biológico para poder fazer o procedimento que tem que ser realizado. Renata, como que você vê uma questão de comprometimento em meridiano, né? Quando a gente arranca um dente ou quando a gente tem uma inflamação, por exemplo, canal, um dente com canal, como que o dentista avalia que aquele dente está com uma inflamação? Existe uma imagem circular, né, negra, circular, na raiz, na pontinha da raiz desse dente, tá? Se ele for inferior, vai ver a imagem aqui embaixo. Se for superior, vai ver aqui em cima. O que é isso daqui? Isso daqui é pus. Onde tem pus, não tem mais osso. Foi comido o osso pela inflamação, tá? Tá bom, eu fui lá, tratei o canal, esse pus foi tratado, foi drenado. Esse osso precisa ser refeito, precisa ter uma osteointegração nessa região, precisa nascer osso novamente. Será que nasceu? Ou será que no lugar daquele osso agora tem uma gordura? E aí essa gordura se chama nico, que é mais popularmente falando. E esse nico, ele libera toxina o tempo inteiro, 24 horas por dia, 365 dias do ano. Essa toxina tá só ali naquela região? Não. Não, porque tem Todo ligação. o caminho do meridiano, de todas as glândulas, regiões ósseas, tudo que está linkado àquele dente, está recebendo essa toxina. Entende? Por isso que Então, as por doenças exemplo, são psicossomáticas. sim, por exemplo, esse pré-molar desse paciente em específico, que tinha um grande volume dessa gordura, o meridiano do estômago, ele está linkado a que glândula? A glândula da tireoide. Quantas mulheres são dadas como doença autoimune? Tireoide de Hashimoto. E às vezes a questão está no dente. Resolve o dente, resolve o problema. É sempre, Renata? Não. Mas na maioria. Por que não? Porque às vezes não está só o dente comprometido. Então precisa ser avaliado todas as vias. Todos os eixos metabólicos. Né? Quem mais está vinculado a esse meridiano? A T1, a T2, a L1. O que é isso? Parte da coluna. Nossa, eu tenho uma dor que nunca acaba. Eu tenho uma região de joelho que me dói. Eu tenho uma questão lá no estômago, mas quem dói é meu joelho. E tá lá o dente inflamado. Então é sobre isso. Muito legal, né? A consulta abrange Seu tudo isso. Instagram, você coloca essas informações, você faz live, como que você tá? Tô começando, né? Tô começando. Porque é muito interessante. Começando. Realmente, a Renata, antes do GPS, né, tinha uma questão muito, muito negativa em relação às críticas. E hoje eu vejo que as críticas são quem nos evolui quando a gente vê de uma forma positiva, né? Você receber, igual esses dias um colega de profissão, que eu não conheço pessoalmente, falou, você acha que você... Foi uma live que eu fiz rápida, falando sobre alguma coisa. Falou, vocês acham que vocês descobriram a roda? Nós não descobrimos a roda, mas a gente troca o pneu sempre que precisa. Não é verdade? A ciência evoluiu. A ciência evoluiu. E quem descobriu toda essa ciência também foi lá atrás, junto com a roda. Só que houveram alguns impedimentos. E agora está aqui à tona. Então, quem acredita, quem quer entregar uma odontologia de verdade, uma odontologia que pode levar saúde... Você tem profissionais parceiros que trabalham com você, já que você fica só na parte do diagnóstico? Eu tenho médico, eu tenho terapeuta, eu tenho psicólogo, eu tenho. E quando o paciente ele não tem condições de fazer, muitas das vezes eu dou uma conversada com esse profissional, tenho um diálogo com esse profissional
e tento realmente trazer de uma forma humanizada a informação para esse paciente, não um tratamento, mas a informação. Porque ele pode não tratar agora, mas a partir do momento que ele entende, ele fala, meu, a minha vida é importante. Eu vou parar de comer a pizza, eu vou poupar aqui, eu vou poupar ali, e eu vou me policiar para poder ter dinheiro para isso daqui. Ele tem a informação, ele sabe que ele precisa. Muda a Agora, se ele não consciência, sabe, né? exato. Agora, se ele não sabe, ele vai continuar fazendo do mesmo jeito. Não é verdade? Então, ele não Sim. precisa tratar comigo. Ele não precisa tratar comigo. Mas eu preciso entregar para ele. Uma consulta comigo não significa que ele vai tratar comigo. Mas o que eu entrego para ele tem que ser verdade. Tem que ser coerente. Tem pacientes que me procuram que já passou por quimioterapia, radioterapia, né? Eu sou verdadeira. Infelizmente, junto com todas aquelas células ruins, muitas e milhares de boas foram mortas juntas. Não existe milagre. Existe um caminho, mas que não necessariamente é o da cura. Porque, infelizmente, coisas no meio do caminho foram feitas e que hoje talvez nos impossibilita de algo maior. Renata, para a gente concluir, que práticas e hábitos você recomenda na prevenção da saúde como um todo? Nossa, aqui é profundo, né, Débora? Aqui é profundo, né? Odontologicamente falando, tá? Eu gostaria de falar de uma forma mais ampla, né? Mas odontologicamente falando, o que eu posso dizer para vocês? Quando vocês sentem raiva, você tem uma tendência a ter bruxismo, ranger os dentes. Quando você tem ansiedade, você tem uma tendência a apertar os dentes. Tá? Quando você tem medo, Sente dor aqui? às vezes vem com dor, às vezes não, tá? Para desenvolver a dor, você já tem que estar bem evoluído. Tem criancinhas hoje que já chegam no consultório com os dentinhos tudo cerrados. Aquela cica, né? Tem irmãozinho que pede para sair Também, do né? quarto. Tem gente que chega a gastar. Gasta, né? Tem irmãozinho que fala, não aguento dormir, que o barulho da boca dele é muito alto, né? Se você ronca, procure um cirurgião dentista para poder avaliar a sua questão respiratória. A respiração bucal, ela traz uma deficiência de produção de óxido nítrico. Quantas crianças são dadas como autistas ou com TDAH? Muitas das vezes os seus filhos apenas respiram pela boca e não produzem óxido nítrico, que é o óxido necessário para ligar os dois gases mais importantes para a oxigenação inteira do nosso corpo. Quando você joga esse ar pela boca fora, você está jogando mais hidrogênio fora. E aí o oxigênio fica sem ligar com o hidrogênio. E essa criança precisa se mexer. Ela se mexe à noite enquanto dorme, ela fica agitada durante o dia. Por quê? Porque o óxido nítrico, se ele não é produzido pela respiração numa porcentagem maior, ele tem que ser produzido de outras maneiras. As outras maneiras produzem muito pouco, que são os tecidos e parte da nossa movimentação, tá? Por isso que a gente desperta à noite querendo fazer xixi, que a gente se mexe, a gente está sem oxigenação, nosso rim trabalha demasiadamente para te manter vivo. Senão você morre. Se o seu filho se mexe demais, se ele é agitado demais, procure a respiração dessa criança. Talvez ele só precise de oxigênio. Quando você manda ele ficar quieto, é dizer para ele, morre. Uau. Então vamos ter a oportunidade da clareza, dos estudos, da evolução da ciência, trazer respostas
que nós nunca Agora, tivemos acesso. como é trabalhar com isso e ter tanta resistência? Graças a Deus, Talvez daqui 10 anos, a resistência talvez mais... daqui 10 anos, os profissionais já não tenham que brigar, mas vocês estão nessa fase de transição. Na verdade, eu já vivo isso há 18 anos, né? A miofuncional mesmo, que é a respiração, foi a minha primeira especialidade, desde que eu me formei, né? Então, assim, a resistência, ela é mais profissional do que do paciente. Eu nunca tive resistência de paciente nenhum que me procurasse. Todos que me procuraram sempre entenderam. Mas se ele for bem tratado e viram e sentir, né? Qualquer paciente quer ser bem tratado. Sim. Então, se ele sentir uma melhora naquilo... Ele sabe, o paciente que trata comigo, ele sabe que não existe uma responsabilidade sozinho. Existe o meu de diagnosticar e ele de seguir. Existe uma participação de ambos ali. Eu não faço nada sozinho. Todos os meus pacientes que alcançam uma respiração adequada, até quando tem mais de 30, 40 anos de idade, eu falo parabéns. É porque você quis e você fez por onde. Eu não faço nada sozinho. Quem usa e faz os exercícios são vocês. A mesma coisa, o tratamento hormonal. Se você faz o tratamento anti-inflamatório para aquele dente, para aquela questão de periodontite, para aquela questão de ATM, seja qual seja a patologia odontológica ali inserida, né? Se ele não faz como ele tem que fazer, ele não tem como alcançar algum resultado total. Algumas melhoras até tem, mas outras não. E eu vou te falar, tem muita gente que trata e não cura e nem melhora, porque tem a questão emocional que a pessoa não aceita. Entende? Não aceita. Sim. E aí é melhor parar mesmo, porque vai só gastar... Olha, Josiane Marques está falando, que bacana, que aula incrível. Que bom. E foi legal que acabamos combinando isso rápido, justamente por causa de um post que você colocou hoje falando dessa questão emocional, dessa questão do câncer. Aquele post de hoje rendeu, viu? Rendeu porque as pessoas se assustam e realmente associam as situações, que é até legal você linkar isso, né? Porque é sem culpa. O outro, ele não adoece por causa do outro, ele adoece por ele próprio. Nós permitimos sentir o que o outro nos fala. Somos nós que permitimos. Nós podemos dar limites claros para as relações que a gente tem. Se eu não aceito... Começa aqui, ó. Se a gente não aceita aquele tipo de fala, de tratamento, o sim tem o mesmo peso que o não. Pode parecer difícil, mas só é difícil quando a gente entende uma outra parte, né? Que aí seria uma outra live, né, Débora? Legal, eles gostam de te ver falando. E você dá aula mesmo. É muito bacana, faça mais conteúdos, porque cada vez que a gente fala com você é um aprendizado novo, assim, né? Uma coisa nova. Eu falei no começo, ó, ela vai trazer muitos insights sobre a saúde, sobre o que a gente sente, porque conforme você vai falando, a gente vai pensando, né? Que na hora que você falou da língua, eu fui observar, sabe? A língua estava em cima, estava embaixo. E é muito gostoso isso. E a gente vai aprendendo. Sim. Muito bacana. Essa questão da respiração, da deglutição atípica, né, que é o mau posicionamento lingual, a forma de engolir errado, né, ela toda está vinculada nesse desenvolvimento da respiração. Muita criança que você vê que os dentes não encostam, ou que tem uma falha, né, tudo isso está linkado a muita coisa. Então, hoje é possível sim a boca te falar tudo, né, tudo. Vamos ouvir então mais a boca. Exatamente. E agora eu vou jogar esse feedback para você, Débora. Você é minha paciente. E o que você sentiu quando teve a primeira consulta, quando passou pela experiência do protocolo? E aí, o que você fala para essa turma toda aqui? Olha, em 3 meses, a gente começou em janeiro, né? Sim.
Olha, eu fiz 3 meses que você me pediu os exames de sangue e tal. Eu diminuí 10 centímetros de cintura, de, que era inchaço, né? A minha canseira, aquela canseira que eu não tinha, não sabia de onde que vinha, passou completamente. E eu já fazia, né? Quando eu comecei com você, eu já fazia atividade física e tal. Mas eu segui as suas orientações na alimentação, a sua prescrição. E, assim, tô ótima, né? E o bacana que você fala, né, de ter emagrecido, muita gente fala, vocês são dentistas e Emagreci querem... 4. Pois é. Mas Tem gente, não era o meu objetivo. Foi pela sim, mudança do hábito. sim, O que mas estava tem... me incomodando era aquela canseira de final de tarde, que eu chegava do trabalho e não queria fazer mais nada. E isso não era meu, eu nunca fui assim. Mas é interessante você trazer isso, porque é uma questão que muita gente bate na tecla. É dentista e está tratando para emagrecimento? Não, 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 não eu te não procurei trato para isso. emagrecimento. Só que o que a Débora falou que é inchaço era inflamação. Gordura é inflamação. Então, quando eu desinflamo quando eu sinto a minha barriga desinflamar, aqui também está sendo desinflamado. Não existe uma boca saudável num corpo doente. E não existe um corpo saudável numa boca doente. Não existe. Se eu tô doente em alguma parte que não seja a boca, aos seus olhos, pode ter certeza, sua boca também tá. Então, o que o músculo da tua boca precisa, o músculo de toda parte do seu corpo precisa. O que os nervos, os vasos, as fáscias, os minerais, as vitaminas, tudo existe aqui, tudo existe no corpo todo. Ligamento, né? Articulação. Ah, você está falando que eu tenho uma dor no meu cotovelo, você como dentista consegue, eu fazendo, não estou avaliando o seu cotovelo para melhorar, mas quando você me fala que a sua articulação do seu cotovelo já está doendo, peraí que eu quero ver essa articulação aqui também, porque o tipo, o colágeno que precisa aqui, a vitamina que precisa para aqui, o hormônio que precisa para aqui, são os mesmos que precisam para cá. Então você só está me dando evidências, sinais, para eu poder te avaliar de uma forma mais complexa. É só sobre isso. Não é tratar o corpo é de outras especialidades. Para os médicos, já que nós não somos os não médicos, né? Conforme os médicos falam, não somos médicos mesmo, somos cirurgiões dentistas e que somos capazes de te olhar com uma boca, mas com o corpo junto, né? É isso. Maravilhosa, uma aula. Muito bom. Obrigada pelo Estava convite, muito, Débora. queria muito ter essa live na vitrine e eu espero e tenho certeza que vai levar muita informação, muitos insights aí para as pessoas, porque a saúde é um dos pilares que mais preocupam as pessoas, né? A saúde, o dinheiro, os relacionamentos, mas a saúde impacta, e não impacta só quem está doente, impacta o resto da família. Então, A gente tem sem que, saúde tem não que consegue cuidar, tem que olhar. trabalhar. A gente sem saúde não consegue trabalhar e sem saúde também não tem um relacionamento sadio, né? Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau.